Diz o catecismo lá no capítulo 6º, a questão número 35, o catecismo da igreja de sempre, não o catecismo de São Pio X, e vai dizer o quê? O que é a quaresma? E responde o mesmo: a quaresma é um tempo de jejum e de penitência, instituído pela igreja por tradição apostólica. A igreja instituiu este tempo, e este é o tempo de penitência e de oração por excelência. Nós vamos ver que todos nós estamos obrigados, por causa dos nossos pecados, a fazer penitência a nossa vida inteira. Ou para expiar os pecados que cometemos, ou para não cometer pecados. Porque aquele que resiste ao mal não sairá vitorioso se não resistir com a penitência. Agora a Santa Igreja instituiu esses 40 dias. É um tempo sacrossanto, porque este é o mesmo tempo em que Moisés ficou lá no monte por 40 dias sem comer e beber, falando com Deus, e foi depois desses 40 dias que Deus deu para Moisés a lei. Este também é o 40 dias, são os 40 dias em que Elias ficou de jejum, e aí Nosso Senhor santificou a obra dos profetas pela quaresma de Elias. E também é o tempo no Novo Testamento em que Nosso Senhor, mesmo sendo nosso Deus e não precisando fazer semelhante sacrifício, ele ficou aqui então 40 dias sem comer nada, sem beber nada, em companhia do demônio lá no deserto, sendo tentado pelo espírito imundo. Para vencer as nossas tentações, Nosso Senhor se sujeitou a semelhante penitência, e assim quis santificar a obra da ascética, da vida de rigor e penitência. Os apóstolos sempre fizeram penitência nesse tempo, porque os apóstolos imitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja, quando nós enchemos de contentamento e dizemos: nós somos, graças ao bom Jesus, nosso Deus, católicos, apostólicos e romanos. Então, se nós somos católicos, e graças a Deus somos, nós temos que ser apostólicos. Mas não é apostólico quem não imita os apóstolos. E é parte essencial da fé católica ser apostólica, não só dizer isso com todo orgulho, no bom sentido da palavra, mas com a verdade. Que adianta falar que somos apostólicos e não imitamos o que os apóstolos fizeram, e dentro das práticas dos apóstolos está a Santa Quaresma, que iniciamos desde a quarta-feira de cinzas. E a tradição apostólica transmitiu este tempo, tanto que a igreja, quer no Oriente, quer no Ocidente, que é o nosso caso, que somos latinos, a igreja universal, no sentido de todo mundo faz a quaresma. Para que foi instituída? Aí vai explicar o catecismo. Foi instituída primeiro, vai dar 3 razões. Para nos fazer conhecer, e repito as palavras, isso é muito importante, porque isso daqui é o catecismo da igreja, hein? Não é o rigor do padre Leandro que vos fala. Não é assim, nosso grupo que quer ser original e quer ficar demacrado com fome, sem comer carne e outras coisas e se afligindo. Não é uma coisa nossa. Não é uma devoção pessoal nossa, não é minha opinião particular, graças a Deus. É nada mais que o catecismo da igreja, da nossa fé católica. É isso que o padre está lhes explicando, hein? E é o evangelho, é a tradição da Santa Igreja. Então, o que o catecismo vai dizer? Foi instituído para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a quaresma é figura. Estes 40 dias, eles representam a vida do homem. É verdade que nós vivemos um pouquinho mais de 40 dias, ou 40 anos, mas estas tentações que Nosso Senhor passou no deserto são as tentações que todos os homens são sujeitos. Ser tentado pelas riquezas, ser tentado pela concupiscência, nesse caso de Nosso Senhor não foi da carne, porque não é possível, mas foi oferecendo comida.
E a tentação do poder. Por isso o demônio disse: se prostrares por terra, te darei todos esses reinos. E nessas 3 tentações que Nosso Senhor sofreu, sugestões do infeliz espírito, Nosso Senhor ali venceu, obviamente. Nosso Senhor não tinha a menor fragilidade em nenhum desses aspectos, mas aí o demônio tentou Nosso Senhor, porque o demônio não sabia que Nosso Senhor era Deus. Então o demônio tentou a Nosso Senhor como tenta a todos os homens. E Nosso Senhor sai vitorioso do demônio, e aí Nosso Senhor nos dá o poder de vencer as tentações do demônio. Porque o demônio ele sempre faz a mesma coisa, hein? Ele não anda inventando coisas. O inferno tem a sua tradição, pelo incrível que pareça. E aí, para vencer a tradição do inferno, com essas 3 tentações, nós temos a Quaresma, que é a tradição da Santa Igreja, desde o Antigo Testamento até a consumação dos séculos, para sairmos vitoriosos deste espírito imundo. E a Santa Igreja diz que nós precisamos desses 40 dias para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência. Graças ao bom Jesus, os senhores são almas piedosas, rezam e que Deus os mantenha sempre em oração, mas muitas vezes nós nos descuidamos da nossa penitência. É verdade que é muito mais do que ficar sem comer, é muito mais do que ficar sem beber, é muito mais do que ficar sem dormir, é muito mais. Porque estas aflições que causamos para a nossa alma é para o quê? Colocar na nossa alma a consciência da nossa fragilidade. E nós precisamos aí reduzir a nossa mesa, nós precisamos mortificar o nosso corpo e reduzir o nosso espírito à servidão a Deus. Porque é pela mesa que nos rebelamos contra Deus, é pelos excessos de descanso que nós ficamos frouxos para o santo serviço de Deus. Então são os excessos dos homens que os leva a se afastar de Deus nosso Senhor. Mas a Santa Igreja está dizendo que nós temos a obrigação de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida. Talvez façamos, mas só que nós precisamos levar essa convicção, porque nós somos pecadores. Ou nós somos pecadores e nós não queremos ser, ou nós, graças a Deus, saímos de grandes pecados e para isso nós devemos pagar essas dívidas para com Deus, é com penitência. É com penitência. E a penitência, então, é uma obrigação que nós temos de fazer toda a nossa vida. Hoje, nesta crise que a Igreja sofre, não só a Santa Igreja, a sociedade está em crise. O indivíduo, cada pessoa tem as suas crises, ou por causa da crise da igreja, ou por causa da crise da sociedade. As pessoas já não sabem nem o que são, o que querem, todo mundo desnorteado, tudo desbaratado, tudo desmantelado. A penitência para nós hoje tem uma importância capital, porque só ela pode colocar a ordem de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade e também na Santa Igreja, hein? Foram santos penitentes que restabeleceram a ordem eclesiástica quando ela ficou meia trepidada. Quando a Idade Média estava aí com vários problemas seríssimos de corrupção, de costumes, Deus suscitou um São Francisco de Assis, que não era um glutão, hein? Não era um homem, era um homem fino, da nobreza italiana, que teve que virar um mendigo de Deus para lembrar-nos que nós somos isso daí, hein? Que não são nossas sedas e nem nossos nomes e nem a cor do nosso sangue que nos fará entrar no reino dos céus. Sempre foi assim. A verdade sempre reluziu em almas que foram penitentes. Por quê? Porque a penitência faz aderir à verdade com sinceridade. E os grandes pecadores e os grandes hereges foram homens que se revoltaram contra a penitência. E nos nossos tempos, nós sofremos a consequência de uma heresia maligna, que é o protestantismo, e uma das primeiras coisas que este sujeito, que é indigno de citar seu nome perto do altar de Deus, o fundador do protestantismo, fez foi acabar com a penitência. Se dedicava ao álcool em excesso, a comidas intermináveis, e morreu num estado desse, numa mesa onde ele encontrou ali o seu laço. Por quê? Porque se rebela contra a cruz de Cristo
E os inimigos da cruz de Cristo são inimigos de Cristo e são inimigos também da penitência que nosso Senhor veio trazer à terra. E por isso, queridas almas, a nossa fidelidade a Deus depende não só das nossas orações, mas também da nossa penitência, do nosso jejum, dos nossos propósitos, das fugas das ocasiões de pecado, da luta contra aquelas inclinações más que nós temos, daqueles pecados que até agora temos cultivado. Tudo isso é com nossa quaresma que nós sacudimos nossa alma e tiramos todas essas sujeiras de nossa alma. E isso é o que diz a Santa Igreja, o Catecismo, os Santos Padres, e não é um rigor, repito, não é um rigor de minha parte, hein? E se fosse, seria perca de tempo dedicar tantas horas falando disso. Falar todos os 40 dias disso porque foi o mesmo Nosso Senhor que fez que assim fora. Hoje, o modernismo acabou com a penitência. Quem acabou com a penitência chama Paulo VI, de muito infeliz memória, porque ele fez o quê? Ele fez com que os 40 dias de penitência que a Igreja fez por praticamente 2000 anos fosse reduzido a 2 dias. É uma redução drástica. Vamos fazer 2000 anos de penitência, 40 dias, um sujeito muito vinculado com o espírito do mundo, reduz para 2 dias, duas vezes por ano, 2 dias do ano. Isso é absurdo. Ele acabou com as têmporas. Nós vamos ver em outra ocasião que é isso, que são 3 dias a mais a cada 4 vezes por ano, em que nós também devemos fazer penitência para santificar as estações do ano, e ele acabou com as têmporas. Destruiu, e as têmporas são feitas praticamente desde o século IV, e o Papa daquele então disse que também vinha dos apóstolos, para a Igreja Ocidental, uma tradição apostólica. Acabou. Agora, quando nós temos o sol que quer esquentar mais do que o próprio inferno, ou o frio que quer congelar as almas e todo esse desequilíbrio nas estações, aí nós falamos, é um aquecimento global. Não, é porque a penitência também faz o mundo girar direito. Este é o poder da penitência, porque o mundo não gira bem para castigar os homens. Se a penitência aplaca, então, fazendo penitência, o mundo gira bem. É a penitência que faz as nações estarem em paz. Hoje nós não temos guerras propriamente ditas entre armas e bombas, ainda não. Mas temos guerras ideológicas, em que as pessoas estão bombardeando as nossas inteligências. É muito pior levar um tiro na inteligência pelo erro tido como verdade, do que levar um bombardeio e dizimar a população. E hoje as pessoas estão reduzidas a estúpidas ideologias vindas do inferno, como o feminismo, o machismo, ideologia de gênero, tantas mazelas, essas revoluções, todas elas. Desde um homem que não sabe o que é ser homem, não sabe se vestir como homem, pondo muito bem suas calças e não ajustadas como estão. Desde uma mulher que não sabe o que é ser mulher, mas o que é ser mãe, não sabe o que é ser filha, não sabe o que é ser nada. As mulheres querem ser homem. E por que isso? E usar as calças ajustadas? Porque existe uma rebeldia contra Deus. E quem coloca as coisas nos seus devidos lugares? A sacrossanta quaresma, a santa penitência. Não existe outra coisa. Porque as pessoas são capazes de seguir rezando e seguir compactuadas com a revolução, mas a alma penitente que reza, ela realmente vai ser obrigada a se prostrar diante de Deus e deixar suas ideias errôneas. Então a alma que quer seguir a Deus, ela quer agradar a Deus. E ela quer agradar a Deus se convertendo, e a penitência é o meio indispensável para isso. Segunda razão, diz o Catecismo, para imitar de algum modo o rigoroso jejum dos 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto. E a Santa Igreja vai dizer aqui, imitar de algum modo, porque nós podemos ficar os 40 dias sem comer? Nós podemos. Por 2000 anos a cristandade fez isso. E lhes dizia e repito, em nenhum cemitério os senhores vão encontrar alguém cuja lápide estará escrita: aqui jaz um penitente que fez a quaresma e nela encontrou sua morte. Nunca. E nem no inferno haverá um condenado cuja sentença foi ter feito a penitência quaresmal. Jamais. Jamais encontraremos.
Mas no reino dos céus, se nós lá chegarmos com fé em Deus nosso Senhor, nós vamos ver tantas almas reluzindo em glória graças a uma quaresma bem feita. Isso nós temos certeza. E imitar nosso Senhor de algum modo, hein? Nós, mais jovens, podemos imitar os 40 dias, verdade. Os senhores que já estão um pouco mais idosos, imitem do seu modo. Não é para ser imprudente, não é para fazer aventuras e estupidezes, não é isso. Cada um imita do seu modo, mas todos nós, quer crianças, jovens, idosos, podemos fazer alguma coisa para imitar nosso Senhor nesses 40 dias. E não só podemos, como devemos fazer. E a terceira razão é para nos preparar por meio da penitência para celebrar a festa da Páscoa. Isso é muito belo, porque a Santa Igreja, quando ela tem uma festa muito importante, sempre a gente tem uma vigília, que também foram destruídas pelo mesmo destrutor da quaresma, destrói as têmporas e destrói as vigílias. É o mesmo inimigo da prática ascética. E as festas sempre são precedidas de uma vigília, as grandes festas. Por quê? Porque nós só vamos entender as alegrias de Deus se nós passarmos pelas aflições do Espírito, pela penitência. Então, como nós vamos deslumbrar Cristo ressuscitado e nos alegrarmos com a alegria da ressurreição de nosso Senhor, se nós não conhecemos a sua paixão e morte de cruz? Não tem como. Por isso a Páscoa, aí entendemos porque virou a época de comer chocolate, e esperar um coelho. As crianças esperam um coelho por ano e um ovo de chocolate. Essa é a Páscoa das pessoas. Por quê? Porque não sabe o que é a ressurreição de nosso Senhor, e não sabe o que quer dizer a ressurreição de nosso Senhor, porque não sabe o que quer dizer que Ele morreu por nós. E o Natal também perde sentido, porque quem sabe que nasceu no Natal o menino Jesus? Espera um velho barbudo, gordo, simpático, que traz presente para bons e maus, igualzinho uma imagem deste mundo, que todo mundo está... É isso que as crianças esperam, porque não sabe que é nosso Senhor, que é nosso Redentor, que Ele nasce no Natal, que Ele morre na Sexta-feira Santa e ressuscita na Páscoa, e Ele é o nosso Redentor, venceu o demônio e nos deu a vida eterna. Então tudo perde o sentido se nós realmente não sabemos passar pela cruz de Cristo. E a Santa Igreja vai explicar por que se chama o dia de cinzas o primeiro dia da quaresma. Porque a quaresma sempre começa na quarta-feira de cinzas. Chama-se assim porque a Igreja impõe naquele dia cinzas sobre as nossas cabeças. E para que ela faz isso? A Igreja, no princípio da quaresma, impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir a pó, nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Então, a lembrança que a Igreja nos coloca sobre nossas cabeças é para acompanhar todo o nosso dia, nossas vidas. Nós somos pó. Então, como que pode ser que um pó se levante contra Deus? É um atrevimento, hein? É uma formiga se levantando e fazendo uma revolução contra os seres maiores que poderia haver, e mesmo assim somos menor do que um grão de pó diante de Deus. Então, para lembrar o que nós somos, a penitência tem esse poder de lembrar o que nós somos diante de Deus, não somos nada, hein? E é neste nada encontrar a nossa humilhação, porque quantas vezes é o orgulho que nos faz afastarmos de Deus. Então a penitência é a fonte de humildade. Hoje se insiste tanto em humildade, e qualquer coisa as pessoas nos acusam de orgulho muito facilmente, com razão ou sem razão. Não vamos discutir isso. Mas falam tanto da humildade, mas tem horror à penitência. Quando que a penitência que causa a humildade porque mostra a verdade do que somos. Miséria, um monte de terra com sopro vital, nós não somos nada. Por isso, quem quer ser humilde, que seja penitente. Não existe outro meio. E a humildade é a condição para entrar no reino dos céus. Logo, a penitência é indispensável. Por que põe a Igreja as cinzas... a questão seguinte, como devemos receber as cinzas? E os senhores já receberam, graças a Deus. Devemos receber as cinzas com o coração contrito e humilhado e com santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. Isso daqui é o catecismo, eu repito, hein? A Igreja está mandando receber as cinzas com o coração contrito e humilhado
nos humilhemos, aqui diz o catecismo, e fazer o propósito de fazer penitência dos nossos pecados durante esse tempo. Com que disposição devemos receber as cinzas, coração contrito e humilhado, santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência? Então, se nós queremos ser tradicionais, e nós queremos, em realidade nós queremos ser católicos. Não existe um catolicismo que não seja tradicional, não existe. Então, desde o momento que nosso Senhor entregou esta religião aos apóstolos, ela é tradicional. Daí vem a palavra tradição, entregue, foi entregado aos apóstolos. E desde que saiu de Nosso Senhor, esta religião que professamos por graça de Nosso Senhor, a quaresma estava lá dentro. E não com letras minúsculas que nós assinamos sem saber o que estávamos abraçando. Porque Nosso Senhor disse assim, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E a cruz também é a penitência, voluntária ou involuntária. E aqui conclui o catecismo que devemos fazer para passar bem a quaresma segundo o espírito da igreja. Isso é o mais importante, porque resume absolutamente tudo que até agora temos falado. Para passar bem a quaresma segundo o espírito da igreja, devemos fazer 4 coisas, diz o catecismo. Primeiro, observar exatamente o jejum e mortificar-nos não só nas coisas ilícitas e perigosas, mas ainda, diz o catecismo. É o catecismo que diz isso, repito. Mais ainda, quanto pudermos nas coisas lícitas, como seria moderar-nos nas recreações. Tem coisas ilícitas que nós devemos resistir a elas sempre. A ocasião de pecado, expor-se imprudentemente aquilo que vai ser para nós ruína. Isso estamos obrigados. Na quaresma, de modo mais... Porque o que adianta estar de jejum se depois vamos nos oferecer ao nosso corpo faminto para o demônio devorá-lo? É uma incoerência. Então, se estamos com a nossa alma aflita, faminta, privando-se de comida, é para reduzi-la a quem? A Deus. Pela fome e humildade que isso vai causar, é aproximar-nos de Deus, deve ser essa intenção. Então, nós devemos fugir de tudo que é ilícito e perigoso, porque estamos fazendo isso para nos sujeitar a Deus. Mas o catecismo vai dizer também, mas ainda, quanto pudermos nas coisas lícitas. Por exemplo, uma festa ilícita, uma festa de aniversário, desde que não tenha mazelas, nenhum problema. Fazer um bolo, soprar uma vela, comer uns pedaços com refrigerante. Muito bem, ou com suco. Mas, o que acontece? A quaresma não é época de fazer a festa de aniversário, nem de casamento. A igreja não casa as pessoas na quaresma, para mostrar que nós não devemos fazer festas. Aí então, mas é pecado, padre? Não, não é pecado. Vai ofender a Deus um aniversário assim tão simples, sem ruídos? Não vai ofender a Deus. Mas vamos ser católicos. Vamos lá para o deserto 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, nosso Deus e Senhor estava com a pior companhia que existe neste mundo, chama Satanás. Nosso Senhor estava com este infeliz. E nosso Senhor estava o quê? Com sede e com fome 40 dias. E como pode ser que alguém que siga a nosso Senhor Jesus Cristo esteja fazendo uma festinha nesse tempo em que ele estava com fome? Dá um curto-circuito nas nossas cabeças. Pois é, não se deve fazer isso. É uma coisa lícita? Sim, mas não condiz com esta época. E é o catecismo que está mostrando que devemos moderar-nos nas coisas lícitas. É lícito, eu não sei, ter uma rede social e ficar lá? É lícito. O excesso é ilícito e pode ser pecado. Mas só que em tempo da quaresma, vamos fechar um pouco o nosso WhatsApp, vamos abrir um livro, vamos ler a vida de um santo. Porque ninguém lá no WhatsApp vai aumentar o fervor da nossa alma, esta é a verdade. Mas a vida de um santo, tantos santos nós temos, e que fizeram a quaresma e fizeram a penitência, por isso são santos também, que aumentará em nós o fervor para fazermos o que eles fizeram. Então façamos isso. É ilícito navegar nessas redes? Não. Mas ser afogados por elas? Sim, é ilícito. Então vamos aí moderar o que é lícito e fazer outras coisas mais sublimes.
É lícito para quem, não sei, certas bebidas, certas comidas. Domingo não se faz penitência, mas tampouco o domingo deve virar uma festa de Páscoa, porque isso vai ser depois da Sexta-feira Santa. Então nós podemos celebrar o domingo de Nosso Senhor, sim, vamos fazer uma comida melhor, sim, isso é caridade inclusive, é celebrar o dia do Redentor, mas agora fazer uma festa como se fosse a Páscoa da Ressurreição é ilícito. Não é ilícito, mas não condiz com esse tempo em que nós estamos com a alma aflita. Porque muitos fazem a semana inteira, quando chega no domingo come tudo que não comeu durante a semana, aí segue na segunda-feira, tem reservas no domingo, faz reservas para a semana inteira, barriga cheia, mas diante de Deus nós não podemos enganá-los. Então vamos seguir o Espírito, que é seguir a coerência com a prática que estamos a fazer. Depois, segunda coisa, fazer orações. É o catecismo. Isso é ser mais miserável do que o mendigo. É porque está nu. Façam isso. Isso é uma esmola. E aquilo que nós não comemos por causa da nossa abstinência, as carnes que nós não comemos, os mantimentos que sacrificamos, nós podemos pegar aquilo que não comemos e dar para alguém que está aí necessitado. Não necessariamente é dinheiro, hein? A gente pensa que esmola é dar dinheiro, talvez tenha um familiar passando necessidade, às vezes temos um amigo, um conhecido que está ali, então aquilo que nós não comemos entregamos para o pobre. E isso sim vamos fazer obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, e assim por quê? Porque estamos tirando do excesso da nossa mesa, graças ao excesso da nossa mesa, alguém está com fome, então vamos devolver ao pobre. Nós estamos com roupas dadas em quantidade, sapatos, hein? Nenhuma centopeia teria tanto sapato como certas mulheres têm. E não usam todos ao mesmo tempo, é impossível. É impossível. Mesmo que as senhoras tentam fazer possível, é impossível. Entregue para algum pobre que está descalço. Isso é esmola. Aí ninguém vai poder falar, vão droga. É difícil enrolar uma roupa e fumá-la. Eles vão vestir. É difícil fumar um sapato, muito difícil. O homem um dia será capaz, mas vamos fazer isso. O importante é fazer a caridade. Se vão usar mal, já é um problema de quem está usando mal, abusando da caridade. Isso já é um problema de quem recebe. E aqui a terceira coisa que a prática que a igreja manda é ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com desejo de pôr em prática as verdades que ouvimos. Então, para não ir para o mais profundo, nem do inferno, nem do purgatório, com a graça de Deus, nosso Senhor e sua Mãe Santíssima, este infeliz que vos fala, temos 2 sermões por dia. Assim que os senhores estão ouvindo a palavra de Deus, de bom grado ou de mau grado. E é costume na quaresma, costume eclesiástico, que os nossos sermões sejam mais demorados, para que as almas sejam mais instruídas e também mortifiquem-se ouvindo a palavra de Deus, porque nós passamos, não devemos, mas um filme não dura 30 minutos. Eu não conheço, hein? Um filme que dura 30 minutos. As novelas duram meses. Meses. E são mazelas, todas elas. Filmes têm os bons e os ruins, mas todos eles duram muito mais de meia hora. E a palavra de Deus tem que durar 15 minutos. Porque senão nós morremos com uma bolha misteriosa que nasce nas nossas costas ou em outro lugar, e aí os senhores começam a se balançar. Não, vamos mortificar nosso espírito ouvindo a palavra de Deus. É mortificação para o vosso servidor falar e para os senhores ouvirem, todos saímos mortificados, mas instruídos com a graça de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com desejo de pôr em prática as verdades da nossa religião. Então aí tivemos que ouvir a palavra de nosso Senhor, lembrar as verdades que nós esquecemos e assim pôr em prática o que ouvimos. E a terceira prática é ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, diz aqui o catecismo, para tornar mais meritório o jejum, porque o jejum feito em pecado ele dispõe para a graça, mas o jejum feito na graça de Deus tem méritos para o céu. E para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. A comunhão pascal, que a igreja dá de comungar no tempo pascal. No Brasil, se não me falhar a memória, nós temos da quarta-feira de cinzas até a festa dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo. E alguns catecismos dizem que até a festa de Nossa Senhora do Carmo. Depois vamos ver isso direitinho. Mas então, tempo de confissão, preparar nossas almas melhor. Quando estamos em jejum, a nossa alma se vê e vamos ver pecados esquecidos
ou pecados enterrados lá dentro, no mais profundo da nossa alma, e tirá-los e aí jogar tudo ali no confessionário, e Deus realmente enriquecerá nossas almas se nós deixamos nossas misérias aos pés de nosso Senhor. Então, queridas almas, isso é uma quaresma católica, católica apostólica romana. Fora disso, existe o quê? Mitigação por causa dos fracos. Sim, para os fracos, mitigações. Agora, para os fortes, rigor. E nós somos o quê? Fracos. Mas só que para o mundo nós somos fortes. Nós podemos acordar a vida inteira para ganhar um salário no fim do mês. Nós podemos ficar sem dormir para ser remunerado de algum modo. Os mundanos passam dias para assistir um jogo de futebol, no estádio, todos apertados, gritando com fome, com sede. Mas só que os fracos para Deus são fortes para o mundo. Então vamos usar a força que temos para servir o mundo e vamos servir a Deus, e ninguém será fraco. Aí acabará as mitigações e teremos santos de verdade, almas sérias. Então levemos a sério nossa quaresma. Levemos a sério nossa quaresma, porque isso é católico, apostólico, como lhes diz, e romano. Isso é a prática da Santa Igreja Romana, da qual nós temos a dita de pertencer, e isso é a tradição. Hoje, muitos tradicionalistas que rezam, aí temos uma grande incoerência. Rezam a missa de sempre, aí tem o direito canônico, que é o que rege isso daqui, graças a Deus, 1917. Também tem. Aí eles não rezam a missa nova, porque eles não aceitam. Aí eles usam o código do direito canônico da missa nova, do pós-concílio, mas eles rezam a missa de sempre. Aí na prática da quaresma, eles vão para o código novo, porque é mais mamão com açúcar. Mas a missa daqui é o sacrifício de Nosso Senhor. Aí fica então uma vela acesa para Deus e uma vela acesa para o diabo. Porque tem a missa de verdade com a prática falsa do modernismo. Aí tem uma grande salada de frutas das mais exóticas para enganar os paladares liberais. E nós não podemos nos contentar com isso. Não se une Deus e Belial. Não se pode unir o culto de Deus com o culto mundano. Então o modernismo tem a prática do modernismo e deixa para quem é modernista. Nós somos católicos apostólicos romanos, guardamos a santa tradição católica, então é a missa de sempre. Aqui no nosso caso, o missal de São Pio X, é o catecismo de sempre, no nosso caso de São Pio X, que eles também usam, os tradicionalistas, alguns, mas para fazer a prática do Vaticano II, quando o cinto aperta, aí foge para o mais fácil. E assim vivem um liberalismo tradicional, e isso não agrada a Deus. Por isso, estas práticas liberais nunca fizeram bem para a Santa Igreja, porque Deus é ou tudo, ou se faz tudo, ou não se faz nada. O nosso Senhor disse, ou quente ou frio, se sois morno, vou vomitar-te de minha boca. E esta mornidão, esta temperatura aí, meia, é liberal, é frouxa, é abominável aos olhos de Deus. Então, cada um, é problema deles isso, mas nós não nos deixemos seduzir, porque é muito fácil seguir uma missa antiga, bela, muito linda, mas na hora do cinto apertado e do rigor da penitência, fugir para o mais frágil, que é a prática do modernismo. Não, essa missa clama por esse catecismo. Esse catecismo clama por essa quaresma que lhes ensinei. E essa quaresma e esse catecismo e essa missa fazem os santos que nós veneramos de verdade, aqueles que estão no céu, e se nós queremos isso, mãos à obra, com arado, arando e a Deus rogando e afligindo nossas almas, e seremos, com a graça de Deus, aí santificados. O que for fora disso é liberalismo litúrgico ou liberalismo na ascética, é um liberalismo católico que não agrada a Deus, nosso Senhor. Então, peçamos a Nossa Senhora, Maria Santíssima, nossa mãe querida, porque ela, enquanto o seu filho estava com fome no deserto, ela se une a seu filho. Nossa Senhora sempre estava unida às pulsações do coração de Jesus, nosso Senhor, são as pulsações do coração de Maria. Então, Nossa Senhora seguramente estava unida com seu filho, não no deserto. Nosso Senhor não quis que sua mãe se afligisse com isso, mas estava unida em espírito com seu filho, porque quando o filho sofre, a mãe sofre. E Nossa Senhora, acaso não estará unida a nós,
vendo que o nosso sofrimento é para uma alegria de estarmos com ela no céu um dia, então ela vai lá do céu rogar e nos dar valentia. Quando nas nossas fraquezas nos dará força, nas nossas tristezas a santa alegria que o jejum produz, e ela sabe que fazemos isso para sermos católicos, e ela sabe que se não formos católicos não podemos agradar seu filho, assim que Nossa Senhora é a Virgem Catolicíssima. Por isso a tão amante da penitência que em Fátima disse, a fazer penitência, muitas almas vão para o inferno porque ninguém reza e sacrifica por ela. Então, é a vontade de Nossa Mãe Santíssima que nos aflijamos e ela vai nos amparar sempre. Por isso, quando somos tentados de fugir do rigor da cruz de Cristo, vamos aos pés de Nossa Senhora e ela, com as suas próprias mãos, vai nos deixar ali, bebendo o sangue do Redentor que jorra do Calvário, da cruz e do sacrifício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em pé.